Graças a paz, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo o entendimento. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje eu quero falar com você que está vivendo um momento de dificuldade, de aprisionamento, aprisionado a algo ou alguém, e essa circunstância se tornou o seu carcereiro. Hoje eu quero te trazer luz com base na palavra do Senhor e te mostrar que existe esperança de restauração para você. Se você ficou curioso, eu te peço o benefício da dúvida, permanece comigo aqui até o final. Se ainda não me conhece, eu sou Glaucio Cardoso e nesse canal a gente só fala de assuntos cristãos. Se você curtir esse conteúdo, afinal, eu te convido a ficar por aqui. Você faz isso clicando aqui embaixo no botão chamado inscreva-se. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho, assim você não vai perder nenhum conteúdo que o Senhor tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Dito isso, sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo. Bom, queridos, eu tô tendo muita dificuldade de conseguir elaborar esse vídeo. Já é, sei lá, a 14ª vez que eu tento fazer uma introdução para falar com vocês, né, de forma bem clara, de forma bem sucinta, usando palavras que tornem isso daqui bem didático, e eu não tô conseguindo de verdade. Eu tô enfrentando uma resistência muito grande para gravar esse vídeo. Vocês devem estar até percebendo uma variação da iluminação aí, talvez, porque eu tentei gravar ele na parte da manhã. A câmera descarregou de tanto que eu tentava, não deu tempo, eu tive que deixar a câmera carregar, voltar para cá para filmar de novo. E eu ainda tô aqui passando por esse perrengue, cara. Eu tendo a gravar tudo sem roteiro, né? Eu gosto de, enfim, deixar Deus falar o meu coração e gravar. Isso não é porque eu sou desorganizado, eu sou bem organizado até com as coisas. Mas eu gosto de gravar dessa forma aqui, tipo, espírito livre mesmo, assim, pra ser bem guiado pela mão do Senhor, pelo Espírito Santo. Então eu vou tentar ser o mais franco possível nesse vídeo aqui. Talvez eu não vá usar palavras tão bonitas e tão claras assim que deixa esse vídeo mais didático como eu queria que ele ficasse, mas eu espero que a mensagem alcance seu coração. Cara, como eu falei no início do vídeo, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de adversidade que tem te colocado numa prisão, sabe? E é uma prisão que você não consegue sair, né? A qual você não consegue romper, parece que você tá ali preso por algemas espirituais, tanto nas suas mãos quanto nos seus pés. Isso te impede de avançar para o propósito, para a promessa, para aquilo que o Senhor tem para você, talvez para um novo tempo, para um novo ciclo, para uma nova estação que o Senhor já determinou sobre a sua vida, mas que você não consegue ir, sabe? E muitas das vezes você não consegue explicar o que de fato está acontecendo, né? A gente logo começa a fazer muitas conjecturas na nossa cabeça, no nosso coração, a gente tenta adivinhar, né, o que está acontecendo, e a gente atribui isso talvez a um plantio negativo do passado que você tem colhido hoje, e sim, essa pode ser uma possibilidade. Talvez você tenha atribuído isso ao inimigo que está furioso contra a sua vida, porque você se posicionou no Senhor, você está seguindo a Cristo, e Ele está tentando ali te amarrar de todas as formas para que você não avance, para que você não saia desse ciclo de vida passada, de vida antiga, e de fato essa também pode ser uma possibilidade. E a gente poderia aqui citar várias e várias possibilidades, mas eu quero te trazer uma que talvez você não tenha pensado, que é o próprio Deus tendo te levado para esse cativeiro. E você vai dizer assim, Glaucio, mas como assim? Você está dizendo que Deus quer manter a gente preso? Cara, assim, com base na Bíblia, com base em alguns textos bíblicos, a gente pode chegar nessa conclusão, tá? Ela não é uma conclusão 100% fechada, é óbvio que eu não quero atribuir palavras a Deus, né? Colocar palavras na boca de Deus, eu vejo muita gente fazendo isso. E eu tento ser sempre muito cauteloso e muito temoroso com aquilo que eu trago aqui para vocês, para não ser antibíblico, né? Para não ser nenhum herege, né? E trazer aqui ensinamentos heréticos para vocês. É por isso que eu sempre tendo a te estimular a buscar suas próprias revelações na Bíblia. Isso aqui que eu faço é só um complemento, né? Você sempre tem que beber da fonte, eu sou só o rio que eu estou fluindo sobre a tua vida. Mas Deus, ele me deu clareza sobre algo hoje. Eu estava lendo o texto de Esdras, né, capítulo 1, que caiu no meu devocional. Grande parte dos vídeos que eu gravo aqui para vocês, eles são frutos dos meus devocionais matutinos, né? Os devocionais que eu faço pela manhã. E hoje não foi diferente, eu tava sem tema nenhum para gravar pro vídeo de hoje. Eu tô gravando esse vídeo no dia que eu vou postar, então hoje ainda tem que editar ele para postar ele rapidinho para sair hoje, quinta-feira, às 19h30. E Deus, ele me deu essa mensagem, é uma mensagem que veio para mim, né? E geralmente é assim que acontece, ela me atravessa primeiro antes de chegar até vocês. Então eu tava lendo o texto de Esdras e ele começa contando a história do rei Ciro, basicamente, né? Como que o Senhor o chama para fazer aquilo que Deus quer fazer com o seu povo. O rei Ciro, ele é um rei persa, né? Que foi o governo que substituiu o reino babilônico. E o texto de Êxodo, capítulo 1, ele vai dizer que o Senhor desperta o coração do rei Ciro para ser favorável com o seu povo, né? E quando eu digo seu povo, é parte do seu povo, né? A gente sabe que os reis estavam divididos, e se a gente lê a história no Antigo Testamento, a gente sabe que o povo de Israel, né? Quando eu digo povo de Israel, eu falo das 10 tribos que ficavam em Samaria, eles foram cativos
pelos assírios, né? Enquanto o povo de Judá e Benjamim, que ficava em Jerusalém, foi cativo pelo rei babilônico Nabucodonosor. Então eles ficaram aquele período ali, né, um período de muitas décadas cativos, e passavam-se reinos, entravam-se reinos, e os reinos mudavam e o povo ainda estava ali cativo. Eu fico imaginando que depois de tantas décadas eles deviam estar com bastante desesperança. Inclusive existe um texto que vai dizer isso, né, que eles penduravam as suas harpas, eles não tinham mais ânimo, não tinham mais esperança nem para cantar aquilo que eles cantavam. E os seus carcereiros, né, aqueles que os levaram cativos, ainda debochavam, né, deles, ainda dizendo: e aí, vocês não vão cantar mais, né, as canções de Sião? Enfim, eles estavam muito tempo vivendo aquilo ali, e às vezes isso acontece com a gente. A gente fica muito tempo vivendo um cativeiro, a gente fica muito tempo vivendo aprisionado, e ainda tem os inimigos que nos afrontam, ainda tem aqueles que, sim, são enviados de Satanás, né, eu não posso dizer que não seja, que vem fazer a gente desacreditar do Senhor, sabe? Que vem minar toda a nossa esperança. Só que o que me chama a atenção aqui, querido, é que o mesmo Deus que levanta o rei Nabucodonosor para ser instrumento de juízo sobre o seu povo e sobre também todas as nações vizinhas que eram idólatras e tinham voltado seu coração contra ele, é o mesmo Deus que levanta um rei para restaurar e restituir o seu povo. Um outro rei, né, no caso. Isso aqui me chamou muita atenção, sabe? Porque, cara, os textos de Jeremias, eles deixam muito claros que Nabucodonosor é o servo do Senhor. Ainda que ele fosse um servo pagão, ainda que ele ainda não tivesse se dado conta disso. A gente vai ver que Nabucodonosor ele termina de fato convertido, né, como servo do Senhor. Ele precisa passar por um processo ali bem abrupto, inclusive. Ele vai viver como as feras, né? Ele vai viver debaixo do orvalho, comendo capim durante 7 anos. Então ele reconhece o Senhor no final da sua vida e ele se converte, se torna de fato um servo verdadeiro. Mas antes disso, ele era só um servo, ou seja, ele era só um instrumento, uma ferramenta de Deus para um propósito. E esse propósito era um propósito que a gente olha até com um certo olhar de crueldade, né? Porque Deus usava Nabucodonosor para ser esse instrumento, né? Esse instrumento de juízo dele, para estabelecer juízo sobre o seu povo e sobre as outras nações, como eu já disse. Então a gente vê em vários momentos, né, Jeremias, quando está se referindo a Nabucodonosor, falando em nome do Senhor, chamar Nabucodonosor de meu servo, dizendo bem claramente para a gente que Nabucodonosor era um instrumento do propósito de Deus. E esse instrumento foi levantado com um propósito. Esse propósito era levar o seu povo para o cativeiro como uma espécie de juízo, porque o povo estava completamente voltado contra o Senhor, era um povo idólatra, obstinado, adúltero, e que estava fazendo tudo aquilo que o Senhor desaprovava. E é interessante porque o Senhor leva esse povo para o cativeiro e passam-se 70 anos, né, do cativeiro babilônico, e só depois desse período é que o povo é restaurado, ou seja, que o povo é restituído à sua terra novamente. Isso só vai acontecer lá com o rei Ciro. E a gente vê isso sendo contado através do texto de Esdras, né? Esdras capítulo 1. Cara, o que me chamou a atenção aqui? Por que eu tô contando essa história, contextualizando tudo isso aqui para falar com você sobre cativeiro e aprisionamento? Fazendo a ligação daquilo que eu comecei falando nesse vídeo aqui. Porque, cara, às vezes é o Senhor que leva a gente para determinados cativeiros, sabe? É o Senhor que usa de suas ferramentas, usa de seus instrumentos de propósito, e às vezes eles são muitos. Eles podem ser circunstâncias, eles podem ser ambientes, eles podem ser trabalhos, eles podem ser pessoas, eles podem ser coisas que você nem imagina que poderia estar sendo usada pelo Senhor, mas que estão sendo instrumento do propósito de Deus. Até o próprio diabo, cara. Em muitas circunstâncias a gente vê o inimigo sendo um instrumento do propósito de Deus. Até isso, até sobre isso o Senhor é soberano. A gente vê que o inimigo ele não pode dar um passo sem que o Senhor não o permita fazer. Então, todas essas circunstâncias, todos esses cenários adversos, todas essas pessoas que talvez serviram e servem de cativeiro para você e para mim, talvez tenha sido colocado na nossa vida pelo próprio Senhor como uma forma de juízo. Mas não só como um juízo puramente falando, mas também como uma forma de ensino para nos purificar. A gente vê os textos de Jeremias, né, que são os textos lá pré-cativeiro babilônico. Em vários momentos Jeremias exortava o povo. Antes do cativeiro acontecer, houve muito aviso por parte do Senhor. O Senhor chamou o povo ao arrependimento em muitas ocasiões, mas o povo, infelizmente, não deu ouvido. Se a gente para pensar, por exemplo, na história de Jonas, saindo um pouquinho desse contexto, o Senhor deu vários direcionamentos a Jonas, e Jonas poderia ter obedecido de forma fácil, mas ele só decide obedecer quando já está dentro do ventre do peixe, ou seja, quando ele já está passando pela situação adversa. Infelizmente, às vezes nós precisamos de situações adversas. Nós precisamos de alguns cativeiros, de alguns aprisionamentos, de algumas algemas que o Senhor permite que sejam colocados nos nossos pés e nas nossas mãos, que nos impeçam de avançar, para que a gente olhe para o Senhor e veja que Ele é o nosso verdadeiro destino, que Ele é tudo aquilo de que nós precisamos.
E é só dentro dessa fornalha, é só dentro desse momento de dificuldade, é só dentro dessa falta de rompimento que a gente não sabe mais o que fazer, nem para onde ir, que a gente olha para todos os lados, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e a gente não encontra a saída, que a gente se lembra do Senhor. Infelizmente foi assim com o povo de Judá e de Benjamim, o povo que morava em Jerusalém, que foi levado cativo pelos babilônios, e que só 70 anos depois experimentou a liberdade e teve o seu reino restituído e o templo reconstruído, porque o Senhor colocou no coração de um rei, de uma nação pagã, para que fosse favorável a esse povo e deixassem eles serem libertos. E não só isso, mas que também desse aquilo que eles precisavam para recomeçar, para reconstruir o templo do Senhor e voltar a fazer o que eles faziam antes de todo o cativeiro. E isso me chama a atenção porque, cara, o Senhor, ele está no controle de todas as coisas, ele é soberano sobre tudo. E essa palavra falou muito comigo e eu espero de verdade que ela fale muito com você. Talvez tenha sido por isso que eu sofri tanta resistência para conseguir colocar as ideias na minha cabeça aqui no lugar, para conseguir gravar esse vídeo para vocês. Ele não é talvez tão direto como eu costumo ser, mas cara, eu espero de verdade que faça sentido para você. Porque o mesmo Deus que traz o instrumento que te leva para o cativeiro é o mesmo Deus que também traz o instrumento que te liberta dele. Sabe? O Senhor levantou Nabucodonosor para levar o povo para o cativeiro, para ensinar uma lição para o povo, para estabelecer um juízo sobre o povo. Mas esse mesmo Deus também levanta um novo instrumento para restaurar o povo, para libertar o povo, para dar condição de recomeço. Então, eu venho trazer isso daqui como uma forma de você pensar mais sobre a sua vida, sabe? O que será que o Senhor está tentando trabalhar em você nesse período de cativeiro? O que será que o Senhor está tentando trabalhar em você enquanto essas amarras ainda estão apertadas, enquanto essas algemas ainda não foram soltas? O que será que o Senhor está tentando trabalhar em você enquanto Ele não te permite romper, enquanto Ele não te permite dar o próximo passo, enquanto Ele não te permite ir adiante? O que será que ainda precisa ser refinado aí dentro para que o Senhor de fato possa tocar o coração de alguém ou possa mudar uma circunstância para que você ganhe a tão sonhada liberdade? Para que teu carcereiro finalmente saia da porta e te dê a chave e diga: saia daqui, volte e reconstrua. O que será que o Senhor quer trabalhar conosco nesses períodos de prisão, de cárcere, de cativeiro, de aprisionamento? O que será que o Senhor está tentando nos ensinar? Bom, talvez comigo eu consiga ter mais clareza sobre essa resposta, mas com você eu não posso trazê-la. Aí é uma reflexão que você tem que fazer consigo mesmo e com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor. Em oração, em leitura da palavra, em jejum, em todas as outras disciplinas espirituais que você pode lançar mão para tentar descobrir aquilo que o Senhor tem feito através desse cativeiro. Talvez não seja uma colheita de um plantio ruim do passado que você acha que ainda está colhendo, ou talvez seja. Talvez não seja o inimigo que se levantou contra a sua vida, está tentando amarrar de todas as formas as saídas para que você não consiga sair desse lugar. Ou talvez seja, talvez você esteja dando uma brecha, ilegalidade para que ele possa agir na sua vida. Ou talvez o próprio Senhor esteja o usando como instrumento para não deixar você romper e avançar. E às vezes a gente não sabe qual é o real motivo do cativeiro, mas às vezes nós sabemos. Nós temos bastante clareza, dentro do nosso coração existe um alerta piscando te dizendo: ei, esse é o motivo do cativeiro. É por isso que o Senhor não te permite avançar, é por isso que o Senhor não te permite sair dessa estação, porque você não aprendeu ainda o que precisava aprender. Sabe, é como no jogo de videogame, para você passar de fase você precisa vencer os chefões. Talvez tenha algum chefão nessa circunstância, nesse período da sua vida que você ainda precise vencer, porque se você não vencer na próxima fase, ele ainda vai te derrubar. Então o Senhor está permitindo talvez um cativeiro, um aprisionamento na sua vida para que você aprenda e seja purificado como ouro. E a palavra vai dizer quando se completa o período que o Senhor tinha estabelecido através do profeta Jeremias, porque além de exortar, ele também trazia esperança. Ele trazia mensagem de restauração, ele fez diversas promessas que prometia para o povo que quando terminasse aquele período de cativeiro, o Senhor os restauraria, os traria de volta para a sua terra e reconstruiria o templo para que eles voltassem a fazer aquilo que eles faziam. Adorar ao Senhor. Então, eu não quero te trazer só uma mensagem de exortação e de reflexão para que você reflita o porquê que você está passando por esse momento, mas eu também quero te trazer uma esperança com base nesse texto, querido. O mesmo Deus que levanta um instrumento de juízo também levanta um instrumento de restauração. O mesmo Deus que levanta Nabucodonosor para te levar para o cativeiro também levanta Ciro para te libertar. Então, creia nessa palavra, abrace-a, traga para si, para dentro do seu coração e faça tudo o que estiver ao teu alcance, tudo o que for preciso para descobrir: ei Deus, o que eu preciso aprender durante esse período de cativeiro para que eu possa romper e ir para a próxima fase.
Eu tenho certeza, querido, que se você colocar o seu coração disponível e sem nenhuma resistência para aprender aquilo que o Senhor quer te ensinar, Ele falará com você. E no período determinado, no tempo certo, no tempo perfeito de Deus, Ele levantará alguém ou alguma circunstância para te colocar em liberdade. E Ele não só fará isso, mas Ele também te dará toda a condição para restaurar a sua vida, para reconstruir tudo aquilo que foi queimado, tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi levado de você. A gente vê no reino babilônico que quando os babilônios invadem a cidade de Jerusalém, eles acabam com tudo, eles destroem o templo, eles levam todos os despojos, eles levam todos os utensílios do templo, utensílios que eram sagrados. Mas quando o Senhor restaura através de Ciro, a gente vai ler no texto de Esdras capítulo 2 que Ciro manda tirar tudo aquilo que era do templo do Senhor e levar junto com os responsáveis pela reconstrução do templo. Então tudo aquilo que o Senhor tirou através do reino babilônico de Nabucodonosor, Ele devolve através do reino persa de Ciro. Um homem escolhido por Ele, um homem que a própria palavra diz: o Senhor despertou o seu coração. Ei, querido, eu quero te deixar uma esperança, eu quero te dizer que o Senhor está próximo de despertar o coração daquele que vai te libertar. Eu quero dizer que o Senhor está próximo de despertar o coração daquela circunstância, daquela situação que parecia estar amarrada, mas o Senhor está te dizendo nesse dia, nessa manhã, nessa noite, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, que está próximo dessas algemas, dessas amarras serem cortadas. Talvez você esteja há muito tempo vivendo assim. E talvez você já esteja até acostumado com a nova cultura do aprisionamento. Talvez você já esteja até acostumado, já ter feito até amizade com o seu carcereiro. Talvez ele já seja tão membro da sua família de tanto tempo que você está ali e não consegue encontrar uma saída. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Acaso há algo impossível para mim? Acaso há algo impossível para mim? Ei, querido, eu quero te dizer que o mesmo Deus que fez promessas através de Jeremias, dizendo que um dia restauraria o seu povo, que um dia deixaria o seu povo voltar para o Monte Sião e adorar no seu santo templo reconstruído. O mesmo Deus que disse que Nabucodonosor tiraria todos os utensílios, mas que um dia esses utensílios voltariam para o seu templo. Esse mesmo Deus é o Deus de hoje a quem servimos. Aquilo que Ele tirou de você quando Ele te levou para o cativeiro talvez tenha sido instrumento de um propósito para que você fosse restaurado por dentro. E quando isso acontecer, querido, Ele vai te devolver tudo aquilo que foi tirado. Ele vai restituir tudo aquilo que foi levado. Talvez não seja a mesma coisa, da mesma forma, porque as coisas mudam e a gente já aprendeu aqui nesse canal também que Deus, Ele faz coisas novas, até de coisas velhas, até de coisas que você viveu no passado. Quando você é restituído, você vê que aquilo está novo e é sempre para melhor. Quando vem das mãos do Senhor, ei, é sempre para melhor. E a palavra vai dizer, se eu não me engano, em Êxodo capítulo 3, que quando os alicerces do templo são postos, aqueles que viram o primeiro templo começam a chorar, porque eles se lembram das promessas do Senhor e eles dizem: meu Deus, o Senhor é fiel. E eles cantam um cântico dizendo: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqueles que nasceram já no cativeiro babilônico sorriem e saltam de alegria. Eu não sei quem você é, se você é o primeiro grupo ou se você é o segundo grupo. Se você é daqueles que choram de saudosismo porque viram o antigo templo e agora está vendo a promessa do Senhor sendo cumprida, ou se você é o segundo grupo que já nasceu no cativeiro e talvez só tenha ouvido falar de como era a vida antes do cativeiro. E agora você está vendo tudo sendo reconstruído e saltando de alegria. Não importa quem seja você, se você é o grupo A ou se você é o grupo B, a palavra de Deus nos garante que tudo é perfeito no seu devido tempo. Tudo que vem das mãos do Senhor é perfeito no seu devido tempo. E eu estou gravando esse vídeo para te dizer: não importa aquilo que você perdeu, não importa aquilo que você viu ser destruído, não importa se você já nasceu no cativeiro e se você não conhece uma realidade anterior ao aprisionamento, o Senhor está te dizendo: ei, eu tenho restauração para o grupo A e para o grupo B. Não importa se você vai chorar de saudosismo, não importa se você vai saltar de alegria por ver a restauração, tudo é perfeito no seu devido tempo. Ei, eu vou fazer. Nossa, e qual é a condição? Bom, existe um tempo estabelecido por Deus, a gente não conhece a soberania do Pai. E às vezes não existe um tempo especificado pelo Senhor, às vezes só existe um tempo de você aprender, sabe, de você tomar consciência daquilo que o Senhor quer que você tome. E o Senhor hoje quer te despertar através desse vídeo, Ele quer te trazer esperança. Ele quer te trazer consciência, reflexão, para que você pare e pense em talvez situações, pessoas e circunstâncias que sejam os seus cativeiros, que talvez você tenha que abrir mão, você tenha que se afastar, você tenha que sair para que você rompa esse ciclo, ou que talvez você precise permanecer e simplesmente aprender algo que o Senhor quer te ensinar naquela estação. Eu não sei, de verdade eu não sei. Como eu disse, é uma reflexão entre você e Deus.
Ou talvez isso esteja claro no seu coração, assim como está no meu. Quando eu recebi essa mensagem de manhã, é como se um alerta piscasse dentro do meu coração. Ei, não se faça de sonso, você sabe do que eu estou falando. Talvez isso seja você também. Mas eu quero te trazer uma mensagem de restauração. Deus está levantando um ciro sobre as nossas vidas, querido. Deus está levantando um ciro sobre as nossas vidas. E eu quero muito que você receba isso aí do outro lado. Deus está levantando um ciro sobre as nossas vidas. Ei, o mesmo Deus que levantou Nabucodonosor é o mesmo Deus que vai levantar Ciro para te livrar do cativeiro. Ei, creia nisso. Creia nisso. Creia nessa mensagem de restauração. Eu espero de verdade que essa mensagem te traga liberdade. Que essa mensagem te traga perspectiva de renovo. Sabe, quando eles estavam saindo do cativeiro, eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ah, querido, que a gente possa exclamar isso ao Senhor. Ei, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estamos como quem sonha. Nunca imaginamos que poderíamos sair desse lugar. Ah, mas grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Pegue na bendita esperança. Ei, o Senhor ainda vive. O mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus que fez lá, Ele ainda faz aqui. Creia nisso. Creia nessa mensagem. Eu quero terminar esse vídeo com uma oração. Eu sinto uma presença forte do Espírito Santo, sabe? Eu acho que foi por isso que eu senti tanta resistência para gravar esse vídeo. É por isso que as ideias não estavam colaborando para que eu conseguisse gravar da forma que eu geralmente gravo. Eu quero terminar isso fazendo uma oração para que a gente cele essa mensagem nas nossas vidas. Não só da de vocês, mas também da minha, porque essa palavra é uma palavra para mim, que eu estou compartilhando com vocês. Então feche seus olhos do outro lado, se você puder fechá-los. Se você estiver em algum lugar e que você não possa fazer isso, fique com a gente em espírito. Amém? Oh, Pai, obrigado. Obrigado por essa mensagem, obrigado pelo que o Senhor falou ao meu coração mais cedo. Eu sei que durante a resistência que eu estava sofrendo para gravar esse vídeo, talvez eu tenha quase desistido de gravá-lo, Senhor, porque realmente às vezes é muito difícil, às vezes é muito complicado, são muitas barreiras que se levantam contra a nossa vida para a gente tentar fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Mas eu tenho certeza, Pai, que essa mensagem vai cumprir o propósito para qual ela foi determinada, Senhor. Eu creio que se ela alcançar pelo menos uma pessoa lá do outro lado, Senhor, que esteja passando por um momento de dificuldade, de aprisionamento, de cativeiro, e que não tem perspectiva de saída, Senhor, eu espero que de verdade essa mensagem traga não só ensino, direção, mas também alento e restauração. Esperança para um novo amanhecer, esperança para um novo dia, esperança para uma nova estação, oh Deus. Toque esse coração, toque essa vida. Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que está aqui comigo agora, toque o meu irmão que está lá do outro lado, Senhor, que talvez esteja sem expectativa, que talvez já tenha olhado para todos os lados, que talvez já tenha tentado de tudo, que talvez esteja há décadas, assim como estava o povo de Judá, preso num cativeiro, sem mais nenhuma esperança. Talvez ele já tenha pendurado as suas harpas, as suas liras, os seus instrumentos. Talvez já não consiga sair mais nenhum cântico dessa boca, Jesus. Talvez nem oração seja mais fácil de ser feita. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu libero uma palavra profética sobre a vida dos meus irmãos. E o Senhor sabe que eu te temo muito para fazer esse tipo de coisa. Eu jamais colocaria palavras na tua boca, pelo menos não conscientemente, Pai. Mas em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre a vida desse irmão que está lá do outro lado, Pai. Que ele voltará a sorrir, que ele voltará a sonhar, que ele voltará a ter perspectiva e expectativa, não nas coisas que o homem pode fazer, não num homem como Ciro, mas no que o Senhor pode fazer através de um homem como Ciro, um coração disponível. Ah, Deus, eu não sei se vai ser uma pessoa, eu não sei se vai ser um lugar, eu não sei se vai ser uma circunstância, eu não sei se vai ser um tempo, uma estação, eu não sei o que é, Jesus, mas eu declaro que o Senhor está assinando um decreto nessa manhã, nessa noite, nesse dia, para que nós possamos experimentar a tão sonhada liberdade que sonhamos há tanto tempo, ó Deus. Ah, Jesus, faz aquilo que somente Tu podes fazer. Eu não tenho poder para nada, Senhor. As minhas palavras são só palavras se o Senhor não fizer. Mas eu creio num Deus vivo, no mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus que levou aquele povo cativo e libertou décadas depois. É o mesmo Deus a quem eu sigo, em que não há sombra de mudança, nem nenhuma variação. Ó Deus, eu creio nessa palavra e eu libero ela sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida também, porque antes de ir para eles veio a mim. Eu te louvo e te oro em nome de Jesus. Receba essa palavra do outro lado, meu querido. Amém, amém e amém.
Bom, é isso. Eu fico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Talvez ele tenha ficado um pouco embaralhado, meio bagunçado, meio confuso, mas eu espero de coração que ele tenha te servido. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a fazer aquilo que eu já te convidei a fazer no início dele. Curte, comenta, compartilha, se inscreve se você ainda não for inscrito. Ative as notificações clicando no sininho aqui embaixo, porque assim você não vai perder nenhuma mensagem como essa que o Senhor tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Mas é isso, querido. Um beijo no seu coração. Que o Senhor te abençoe grandemente. Não se esqueça do principal. Jesus é o centro. Até o próximo. Tchau, tchau.